Olá, então vamos fazer agora algumas adições e subtrações envolvendo números racionais. Aqui, essa primeira, nós podemos iniciar eliminando esses parênteses. Então, eu tenho 2/5 menos 1/3. Agora, para continuar, eu preciso igualar. Lembra na nossa live que eu disse que a palavra-chave para resolver operações com números racionais é igualar, sempre igualar alguma coisa. Vamos então igualar os denominadores. Para isso, eu vou multiplicar por 3 essa fração, porque aqui eu tenho um 3. Vou multiplicar por 5 essa fração e vou ficar então com 6/15 menos 5/15. E agora eu consegui igualar os denominadores. 6 menos 5, 1/15. Ok? Agora, na letra B, eu tenho dois números que estão na representação decimal. Eliminando os parênteses, fica menos 0,4. Aqui eu tenho dois sinais diferentes, então vou ficar menos 2,8. Pela regra de sinal, né? Quando eu tenho dois números com sinais iguais, eu somo esses dois números e preservo o sinal. Então, eu vou fazer o algoritmo aqui do lado, 2,8 mais 0,4. Eu posso lembrar que eu devo 0,4 e eu devo 2,8. Então, eu vou somar essas minhas duas dívidas. Como é que eu faço uma soma envolvendo números decimais? Onde está o meu ponto de atenção aqui? Eu preciso lembrar de colocar vírgula embaixo de vírgula, sempre vírgula embaixo de vírgula, porque assim eu somo o número inteiro aqui, a unidade com a unidade, o decimal com o decimal, certo? Então, agora eu fiquei com 8 mais 4, 12, sobe o 1 aqui, 2 mais 0 com 1, 3, 3,2, certo? Então, 3,2, mas eu não posso esquecer que eu estava somando dois números negativos. Então, menos 3,2. Agora a letra C. Eu tenho duas frações. A primeira, se eu eliminar os parênteses, vai ficar com menos 5/8. A segunda, menos mais, ou seja, o oposto de mais 3/8, são menos 3/8. E agora eu tenho as frações, elas já estão com os denominadores iguais. Basta eu resolver. Eu posso já colocar o meu denominador, que vai permanecer o 8, e vou olhar agora lembrando das regras de sinais. Menos 5 e menos 3, eu posso pensar, eu devo 5 e eu devo 3. Eu vou, no total, ter menos 8. E aí, eu sempre tenho que simplificar a fração quando eu termino. Aqui eu tenho 8 sobre 8, 8/8. Então, isso representa o mesmo que 1 inteiro, mas eu não posso esquecer que era menos 8/8. Então, fica menos 1, ok? Vou começar a letra D eliminando os parênteses. Passo a ter 2/5, o oposto de mais 1/4, menos 1/4. E agora, lembrando, eu preciso igualar os denominadores. Vou multiplicar esta fração inteira por 4, vou multiplicar esta fração por 5 e terei então 2 vezes 4, 8, 5 vezes 4, 20, 1 vezes 5, 5, 4 vezes 5, 20. Consegui igualar os denominadores. Agora, a minha resposta vai ficar sobre 20. Eu olho para os numeradores. 8 menos 5, 3/20. Essa é a minha resposta, ok? Na letra E, eu tenho menos 0,54. E aqui, nesse segundo, o oposto de menos 0,6, que é mais
0,6. Ou se a gente quiser lembrar pelas regras de sinais, quando eu vou eliminar parênteses, sinais iguais, um antes e um depois do parênteses, fica positivo. Então aqui, vou até mudar a cor da caneta para dar um destaque. A gente precisa, lembra da nossa palavra-chave que é igualar? Então, para você não correr o risco de errar aqui, nós vamos escrever esse número novamente, menos 0,54 mais 0,60. Olha só o que eu fiz, eu acrescentei um zero aqui, que não altera em nada o número, mas faz com que você perceba que são a ordem de cada número. Então eu tenho menos, eu devo 54 centésimos, mas eu tenho 60 centésimos. Eu não tenho, os 6 décimos equivalem a 60 centésimos. Quando você observa isso, você consegue ver que você, por exemplo, tem mais do que deve, então vai sobrar. E pelas regras de sinais, nós fazemos que quando os sinais são diferentes, eu faço uma conta de menos, então 0,60 menos 0,54, aqui o 6 fica 5, que empresta, né? 10 por 4 menos 4, 6, 5 menos 5, 0, 0 menos 0, 0, e lembrando do detalhe, vírgula embaixo de vírgula. E tenho como resposta 0,06. Vamos observar, esse 0,06 que eu tenho como resposta é positivo ou negativo? A regra de sinal diz que quando eu tenho dois números sendo adicionados e eles possuem sinais diferentes, um é positivo e o outro é negativo, eu faço a conta de menos, como eu fiz, e preservo o sinal do maior valor absoluto. O que era isso mesmo, o maior valor absoluto? Era o número mais distante do zero, que no caso é o 0,60, que era positivo. Minha resposta também vai ser positiva. Para resolver este exercício, ele me trouxe um número na representação fracionária e o outro número na representação decimal. Para isso, eu tenho dois caminhos. Eu posso transformar os dois em decimais ou os dois em fracionários. Escolhendo aqui o primeiro caminho, eu vou transformar 1/4 em número decimal. 1/4 é o mesmo que 1 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 1? Nenhuma vez. Acrescento um zero. 10 dividido por 4 dá 2 vezes. 2 vezes 4 é 8 e sobram 2. Acrescento um zero. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. E sobra um zero. Então, significa que 1/4 é o mesmo que 0,25. Como era menos 1/4, vai ser menos 0,25. E aqui o segundo termo já está na sua representação decimal, é o oposto de mais 3,8. Então, vai ficar menos 3,8, que eu vou já acrescentar um zero. Não altera o número, mas eu enxergo os números com a quantidade de algarismos após a vírgula. Então, eu tenho menos 0,25 e menos 3,80. Pelas regras de sinais, independente se são frações, números inteiros ou números decimais, quando eu tenho dois números negativos sendo adicionados, lembra? Eu somo esses dois números e preservo o sinal. Então, eu vou fazer 3,80 mais 0,25. Qual que é a regra que eu tenho que respeitar quando eu estou fazendo uma adição? Essa daqui, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Unidade embaixo de unidade. O décimo embaixo do décimo. Centésimo embaixo do centésimo. Ok? Então, vou adicionar 5. 8 mais 2, 10 e sobe o 1. 3 mais 1, 4. Então, ficou 4,05. Porém, não acabou. Eram dois números negativos que estavam sendo adicionados. Eu tenho como resposta final um número negativo também. Tá? Mas eu disse que tinha duas formas de se resolver. Qual é a outra forma? A outra forma eu vou fazer para cá. A outra forma é, preserva este número na forma fracionária,
Aqui, os sinais menos e mais vai ficar menos. E eu vou escrever 3,8 na representação fracionária. Então, aqui, ó, 3,8 é o mesmo que 38 sobre 10. Porque quando eu for dividir 38 por 10, vai dar 3,8. Lembra que nas divisões por 10, a vírgula recua uma casa? E eu posso ainda simplificar essa fração. Posso não, eu devo simplificar essa fração. 38 dividido por 2 dá 19. E aqui, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, este número é 19 sobre 5. Então, eu transformei o 3,8 para 38 sobre 10, simplifiquei a fração e encontrei ela na irredutível. Agora, para continuar, eu vou fazer o quê? Tudo que eu fiz com o amarelinho foi a mesma coisa. Eu vou igualar os denominadores, multiplicar por 5 aqui, por 4 aqui. Então, igualar os denominadores para sim poder somar essas frações. A primeira fração vai ficar menos 5 vinteavos. A segunda fração, 19 vezes 4, 76 vinteavos. Agora eu tenho 76 e 5, dois números negativos, sinais iguais, conta de mais, preserva o sinal, não foi isso que a gente montou? Então, 76 mais 5, 81 sobre 20. Mas e agora? Como é que eu faço para saber se o que eu fiz, se 81 sobre 20... Opa, tá faltando alguma coisa aqui. Não é simplesmente 81 sobre 20, né? Nós temos aqui um sinal negativo. É menos 81 sobre 20, porque era menos 5 com menos 76. Agora, se a gente quer descobrir se realmente menos 81 sobre 20 equivale a menos 4,05, o que eu faço? Eu transformo. Ou eu transformo o 4,05 em fração decimal, ou eu transformo o 81 sobre 20 em número decimal. Vou fazer do 81 sobre 20. Então, ó, 81 dividido por 20. Quantas vezes o 20 cabe dentro do 81? 4 vezes. 4 vezes 20 dá 80. E sobra 1. Ponho a vírgula, acrescento um zero. 10 dividido por 20 não dá nenhuma vez. Acrescento mais um zero. 100 dividido por 20, 5. Oh, conseguimos. Então, realmente eu tenho os dois números, um na representação decimal e o outro na representação fracionária, tá certo? Então, esse foi o exercício 23, lá da página 92 do nosso livro. Vou diminuir ele aqui, se você quiser dar um print da tela, ele cabe inteiro na nossa tela. Então, é isso.